Por que a necessidade de conhecer Jesus sempre? Asmiraneide, seja bem-vinda. E antes de qualquer aprofundamento no tema, que é um tema que todos nós gostamos e você mais ainda, né? Como se fosse possível, nos fale do SELEC, do seu trabalho. O trabalho no SELEC. O SELEC é uma casa espírita que existe há 90 anos. Exatamente há 90 anos, o SELEC vem iluminando almas, iluminando vidas, conscientizando os filhos de Deus da necessidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Nós estamos agora, inclusive, com um projeto SELEC mais 90, onde estamos pretendendo fazer a construção do primeiro andar do SELEC, onde funcionará exatamente o salão para palestras, eventos, seminários, e que a gente vai poder, se Deus quiser, e assim será, a gente vai poder ter todos os trabalhos dentro da casa, se Deus quiser. Uma maravilha. Mas o tema é muito interessante. Por que a necessidade de conhecer Jesus sempre? E podemos iniciar perguntando quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o maior espírito, o maior nome que nós já recebemos na Terra. Jesus é o encarregado, foi o Espírito encarregado de nos apresentar a Deus. E eu te faço questão de deixar bem claro que não foi nos apresentar a Deus. Até porque Deus, quando originou nossas vidas, quando Ele nos criou, Ele já nos conhecia, lógico. Ele conhece cada um de nós. Quem precisa conhecer Deus, realmente somos nós. Toda a sua magnitude, toda a sua generosidade, toda a sua grandiosidade. Exatamente por isso, Jesus veio com essa missão de nos apresentar a Deus. Isso realmente existe uma colocação de Jesus, Filho de Deus, Jesus sendo Deus, e realmente a gente precisa desse entendimento. Agora, e a missão de Jesus? O que ele veio modificar, né? Por que estudarmos até esse momento, né? Com tantas informações, é atual esse estudo? Jesus sempre será atual, né? Jamais ele será uma figura lendária. Tanto que 2016 anos depois da sua vinda à Terra, nós ainda falamos dele como se ele estivesse aqui e agora, né? E se a gente for observar, a cada tempo que se passa, as novas gerações vão chegando, mais Jesus é conhecido, mais Jesus é praticado. E era essa a missão de Jesus, né? Fazer a diferença entre os homens. Mostrar aos homens que é possível, mesmo numa vida material, vivendo em carne, a gente já tem uma vida muito mais espiritualizada, mais próxima de Deus, mais de acordo com os desígnios e os preceitos das leis de Deus. Era essa a função de Jesus. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, ela faz uma colocação interessante. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. Como é que a gente pode entender isso? Necessita ouvir Jesus com os olhos. Joana de Ângeles, ela trabalha numa linha muito psicológica, né? Joana de Ângeles, ela fala do amor de Jesus com muita sabedoria. E quando ela fala de enxergar Jesus, acreditar em Jesus com os olhos, exatamente isso eu acho que é desenvolver, não é? A nossa capacidade de perceber o melhor do outro, não é? Desenvolver a nossa capacidade de enxergar com os olhos da alma, porque são exatamente esses olhos que nos aproximam cada vez mais de Deus. Quando a gente tem somente a limitação da materialidade da visão, elas normalmente nos enganam, né? Eu gosto de citar alguns exemplos. O que para mim pode ser vermelho, para o outro é encarnado, e a gente chega à conclusão que a mesma coisa é 6 e meia dúzia, né? Mas eu vou ter uma definição e a outra pessoa vai ter outra definição quando nós vamos estar falando da mesma coisa, porque estamos observando de uma forma material, estou enxergando com os olhos, os olhos materiais. Mas para a gente enxergar verdadeiramente
tudo que vem de Deus, ou o mais divino do ser humano, é imprescindível que a gente enxergue, sim, com os olhos da alma. Só Ele possibilitará que nós enxerguemos mais dentro, mais profundamente, mais intimamente cada uma das pessoas. Exatamente. Essa contextualização de Jesus nos nossos dias faz lembrar aquela passagem do samaritano, muitas vezes até incompreensível, não é? E gostaria, justamente com tudo que você foi lembrando de Joana e da sua interação na resposta, a passagem do samaritano vem muito a calhar nos nossos dias, né? Porque existe hoje, como você diz, uma necessidade de Jesus. Mas existe também a necessidade que eu estou certo, né? O meu vermelho é mais vermelho do que o teu encarnado. Como a gente pode entender a passagem do samaritano? A gente vê que no Evangelho, em todas as suas passagens, ele deixa uma lição, uma mensagem de muito amor, mas também de muita verdade, né? E essa passagem do samaritano, ela é fantástica, porque quando ele narra que o cidadão estava na estrada, porque havia sido assaltado, e passou um padre, olha a história como é, o padre é um conhecedor de Deus, é um conhecedor do Evangelho. Ele fez a parte que lhe cabia naquele momento, dentro da leitura que ele fez da situação daquele filho de Deus. Né? Levando-se em consideração que em Samaria muitos não acreditavam ainda, ou não estavam ainda capazes de compreender as mensagens de Jesus, mas dentro da alma daquele samaritano, quando ele enxergou naquele cidadão a necessidade do socorro, ele simplesmente privilegiou aquele cidadão, ele considerou a vida de alguém, embora ele tivesse passando ali, estava a trabalho e ia com destino a outra cidade, para trabalhar e precisava de tempo, ele se deu o direito de parar, socorrer aquele cidadão, né? Ele se deu o direito de levar aquele cidadão a um determinado local, uma hospedaria, né, na época, e ele deixou aquele cidadão, ele pagou as contas dele e ainda deixou bem claro que quando ele voltasse, se aquele dinheiro que ele tinha deixado não tivesse dado, ele complementava, ele pagava o todo, né? Mas o que ele queria mesmo é que dessem atenção e salvassem aquela alma. Nessa mensagem, nós temos a obrigação de enxergar mais profundamente que, embora o samaritano fosse um homem que não tivesse todas as informações do Evangelho, naquele momento ele desenvolveu a capacidade do amor existente dentro de cada filho de Deus. Né? É imprescindível que a gente tenha consciência que os filhos de Deus, ao nascerem, eles vêm com uma espécie de chip. É por isso que, independente de qualquer religião, ou não tendo religião, nós temos a consciência de que alguém cuida de nós de uma forma amorosa, com um amor incondicional. E isso permite que as pessoas tenham a serenidade diante da vida, dos desconfortos, das dificuldades, porque tem a consciência que foi gerado, que foi criado, que foi nascido de alguém ou de algo superior, muito maior e, o mais importante, generosamente grande. Bem, e aí você tem do samaritano, como você bem colocou, era praticamente sem religião, sem conhecimento, e deu uma condição que Jesus disse. Né? Uma prova. A prova de indulgência, de entender que aquele momento também podia ser o dele. Exatamente. Exatamente. É o que a gente tem que entender no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Mas se matou muito com relação à religião. Né? E qual foi a religião que Jesus fundou? Que religião é essa? A religião que Jesus... É muito boa essa pergunta, porque a religião que Jesus formou é a religião de Deus, é a religião do amor. Quer dizer, que não tem uma religião protocolar? Não, verdadeiramente a religião que existe dentro de cada um de nós e no mundo inteiro. E é ela que deve reger o mundo, que deve emanar da alma de todas as pessoas, é exatamente a religião do amor. Porque só com esse sentimento, só com o amor que Jesus veio nos ensinar,
tanto que vivenciou cada uma das suas experiências, cada uma de suas palavras e morreu. E todo mundo tem a consciência de que, de alguma forma, ele morreu verdadeiramente por nós. Se a gente for levar em consideração que Jesus Cristo manipulava energias de uma forma fantástica, que era um espírito diferenciado daquela época e até hoje, se a gente for avaliar, analisar profundamente a existência de Jesus, quem foi ele, a gente vai cada vez mais se apaixonar por aquele ser. Né? Ele tinha uma finalidade, ele veio apresentar Deus para nós de uma forma, aquele Deus que foi pregado por Moisés, como sendo um pai que queimava os filhos no fogo do inferno, que era um pai justiceiro. Ele não tirou nada do que Moisés disse, mas ele nos apresentou de uma forma amorosa. Ele apresentou Deus como um pai que nos ama incondicionalmente. Mas aí ele viveu cada uma das situações que ele falou no Evangelho. Né? A gente tem que pensar também que Jesus, embora tenha vivenciado o Evangelho, ele não escreveu absolutamente nada. Os 4 Evangelhos que nós temos, Marcos, Lucas, Mateus e João, foram escritos por esses profetas que vivenciaram a experiência com Jesus e depois de alguns anos de sua morte, eles resolveram escrever o que tinham vivido com Jesus Cristo. Né? O Evangelho tem a finalidade de direcionar nossas almas através do exemplo que nós recebemos, porque é Jesus o nosso exemplo, modelo e guia a ser seguido. Veja bem, o primeiro, de aí você faz lembrar, justamente tudo isso vem um filme em nossas mentes, né? Acredito que todos nós estamos participando desse grande filme que é a revelação de Jesus, né? Nos nossos corações, porque ele nos conhece, como você bem o colocou. Mas vimos o seguinte, que Moisés veio trazer o olho por olho, dente por dente. E a mensagem de Jesus, qual foi? A mensagem de Jesus veio trazer o perdão das ofensas, o amor entre os homens. Ele não tirou absolutamente nada das tábuas de Moisés, mas ele justificou com amorosidade, porque era esse o papel de Jesus, né? Era permitir que nós desenvolvêssemos no nosso dia a dia, através uns dos outros, o amor, o carinho, a fraternidade, porque é essa a finalidade da vida. É desenvolver o amor, e a gente só vai poder conviver, saber verdadeiramente se a gente está no passo certo, se a gente tem uma quantidade todas as vezes maiores. Quanto mais a gente soma, mais a gente tem para somar de pessoas, de amores, de situações fraternas, porque os filhos de Deus nasceram com a incumbência de servir uns aos outros através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas veja, caímos em contradição nós homens, né? Porque é o seguinte, vamos lá, Urbano faz a seguinte pergunta: por que mesmo tendo cuidado com os maus pensamentos, com as energias negativas, isso não vai nos impedir de ser obsidiado? E a gente, quando vê hoje a pergunta dele, faz muito sentido na história. Como é que Jesus traz um amor, e esse amor tão sublime, né? Esse amor descompromissado, né? Te amar não quer dizer que você tenha que me amar. É isso que você nos coloca. E por que se matou tanto em nome de Jesus? Porque entendemos, sofremos até hoje tudo isso. É interessante. E Urbano, muito obrigada pela sua pergunta, meu amigo. É interessante e é preciso que a gente se vigie muito. E é uma das passagens do Evangelho, ela fala exatamente isso. Orai e vigiai. Nós somos, vamos falar de uma forma bem simples, nós fomos feitos do mesmo barro, mas temos estágios de evolução diferentes, nós temos compreensões diferentes, por isso nós fazemos leituras diferentes de cada fato. Né? É lógico que os filhos de Deus foram nascidos, criados, são trabalhados para evoluir. Mas a gente vai encontrar as diferenças. E normalmente as diferenças estão na leitura de cada fato. Se a gente for avaliar, o próprio Jesus, ele foi mal interpretado, né, por Judas, quando ele falava, meu reino não é deste mundo.
Judas acreditou que ele era um homem rico e que tinha poder para reverter a situação que acontecia naquela época, e Judas tinha muito rancor pelos poderosos daquela época. Quando o Evangelho fala da traição de Judas, nada mais foi do que um grande equívoco, né? Ele, verdadeiramente, ele não quis trair Jesus. Ele queria sim, já que ele conhecia a força de Jesus, o poder de Jesus, mas a compreensão dele foi tão materialista que ele se equivocou no que fez. O que eu estou dizendo é que, se existe no Evangelho, Urbano, é porque a gente vai conhecer que a gente pode sim se equivocar, né? Se a gente for olhar, o próprio Jesus também, durante sua passagem na Terra, ele escolheu 12 homens, e esses 12 homens que nós chamamos de profeta, nós chamamos de discípulos, apóstolos, nós damos vários nomes para eles, eles foram escolhidos para viverem dia a dia com Jesus Cristo. E eles próprios se equivocaram, ou tiveram atitudes que não foram aquelas que a gente esperava. Por exemplo, o próprio Pedro, Jesus disse na última ceia, que Pedro ia negá-lo 3 vezes, e ele realmente o negou. Embora sendo uma pessoa que o acompanhava, que estava todo o tempo com Jesus Cristo, poderia ter uma visão diferenciada. Mas ele teve, e ele realmente fez a coisa, o que não quer dizer que ele não compreendia Jesus. O que não quer dizer que ele foi infeliz na atitude dele. Ele fez exatamente o que ele sabia. Foi o apropriado para aquele momento. Aí a gente vai mais além do Evangelho de Jesus. Ora, se ele era um espírito, e ele é um espírito de alta envergadura, com um conhecimento diferenciado, um espírito que tinha uma luz própria, e esse espírito conviveu com esses 12 homens, e entre esses 12 ainda teve alguns que o desconheciam de alguma forma, ou desconheciam seu poder, a gente chega à conclusão, ou Jesus se equivocou, que não é o caso, não pode, ele não poderia ter se equivocado, mas se ele permitiu que existissem esses itens, essas pessoas no Evangelho, é porque tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Era que nos momentos de dificuldade da vida, a gente pudesse olhar para o exemplo de Jesus e se identificar, né? É lógico que a gente gostaria que as pessoas entendessem a gente exatamente do jeito que nós somos. O que não quer dizer que nós estamos mais certos e o outro errado. Quer dizer que nós estamos em estágios de compreensão, desenvolvimento e entendimento diferenciados. E aí o Evangelho, novamente, em toda a sua plenitude, nos diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. Porque a gente só pode esperar mais, verdadeiramente, de quem sabe mais. Sem dúvida. Mas vejamos, Jesus homem, todo o Evangelho, todas as passagens, nos leva a uma introspecção muito grande, não é verdade? Esse autoconhecer-se, esse autocontrolar-se, que Joana, que André Luiz, que todos, né? Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que todos nós somos acompanhados, nos leva a essa colocação. Isso ainda é atual. Como é que a gente vai vivenciar, como você bem lembrou, que todos nós queremos também tirar partido de Jesus? A minha verdade é mais absoluta, é mais concreta do que a sua subjetiva compreensão de Jesus. Como é que a gente se situa hoje, nesse momento? Exatamente compreendendo que o outro está no limite dele. O outro está num estágio de evolução diferente do seu, né? Então, a gente vai ter que ter a compreensão. E essa compreensão, ela vai partir exatamente da nossa capacidade de verdadeiramente amar. Só com o amor a gente vai compreender que a gente está em estágio diferenciado de entendimento, e esse entendimento vai permitir que a gente se relacione com Jesus de uma forma ou de outra. De qualquer maneira, se a gente se desprender exatamente da materialidade da vida, a gente vai descobrir que todos, indistintamente, quer estejamos fazendo o que estejamos fazendo, não interessa. Numa atitude boa existe Deus, numa atitude errada existe Deus, numa atitude perversa existe Deus, numa atitude amorosa existe Deus, porque cada filho de Deus
está no momento certo, fazendo exatamente o que ele compreende até neste exato momento da grandiosidade e da amorosidade do Pai. Daí a importância de conhecer Jesus. Por que conhecer Jesus? Porque foi ele que vivenciou experiências diferentes, olha só, amorosas, fraternas, não é? De humildade, que a gente possa se amparar no exemplo dele e reverter tudo que a gente ainda não conseguiu de mudança, mas nas nossas vidas. É imprescindível que a gente tenha consciência que toda mudança ela deve ocorrer primeiro em nós. Quando a gente começa a mudar, todos ao redor começam a ver, e o que tiver de melhor, eles começam a querer copiar. Eu digo sempre que se numa família de 10 pessoas, um membro só um, não precisam os 10, ele abraça uma religião, seja ela qual for, porque aí eu me lembro de minha avó que ela dizia que todo caminho dá na venda. E é verdade, o que a gente está querendo é conhecer Deus, né? Não interessa qual religião que a gente abrace. Se a gente for avaliar, todas elas tratam e elas se direcionam exatamente pelo Evangelho de Jesus. Então, se a gente tem um membro só, dessa família de 10 pessoas, e esse membro já abraçou uma religião, certamente ele vai fazer uma mudança dentro de casa e os outros 9, eles começarão a olhar e a respeitá-lo, e aí isso vai gerando uma mudança. É imprescindível, e o Espiritismo fala sempre, que a gente tem que se preocupar com a nossa reforma íntima. A gente ainda não pode mudar as pessoas, mas a gente pode mudar, e as pessoas, através do nosso exemplo, podem ver exatamente a necessidade de fazer a mudança neles. Muito bem. Severina Matos, manda um abraço para todos do programa da Rádio Guarani, gosta muito do tema, e mandando um abraço para todos nós. Obrigada, e para a Miraneide também aí, agradecida. Mas Miraneide, é brincadeira. Jesus no coração faz uma diferença. Muita, toda vamos trabalhar, vamos ter. Os primeiros seguidores foram martirizados, né? Moisés teve aquela necessidade de levar seus seguidores através do deserto e precisava de muita fé. Os de Jesus foram martirizados. Depois vem a incompreensão, como você bem colocou, a interpretação nossa do que é certo, do que é errado, do vermelho encarnado, e tivemos todas essas guerras como ainda temos hoje. Ainda temos. O que podemos esperar como seguidores de Jesus? Qual vai ser nosso testemunho? Hoje, se a gente for avaliar, hoje já mudamos muito a compreensão e o entendimento de Jesus. Se a gente for avaliar que nós somos, talvez, alguns daqueles espíritos que, alguns séculos atrás, nos reuníamos nos domingos para nos divertirmos nas arenas, assistindo os filhos de Deus serem comidos por leões, devorados por leões. E era aquilo ali, a diversão do domingo. Não é? Se a gente for avaliar, de lá para cá, nós já evoluímos muito. Porque hoje nós não aceitamos sair de casa no domingo, trocar de roupa para assistir exatamente uma cena desse porte. É lógico que ainda acontecem muitas coisas. Ainda temos um pessoal ainda, uns espíritos ainda muito primitivos, que ainda têm atitudes muito infelizes. Mas a grande maioria, se a gente for avaliar, embora tenhamos ainda tantos espíritos equivocados, mas já temos muitos espíritos esclarecidos, tentando fazer valer o que eles conhecem de Deus, praticar Deus do jeito que eles entendem, não é? E isso formou. Hoje a gente vê que no domingo muitas igrejas estão repletas de pessoas aprendendo o Evangelho, os centros espíritas, as denominações, as doutrinas, as filosofias dirigidas ao conhecimento da moral religiosa e da espiritualidade está em todos os locais do mundo. O que quer dizer que o homem hoje ele já está mais voltado
para o entendimento, para a compreensão de Deus. Quando a gente vai enxergar verdadeiramente, reconhecer toda a grandiosidade de Deus, de reencarnação em reencarnação, a gente vai firmando o relacionamento e certamente, como estamos todos predestinados à perfeição, certamente chegaremos lá. Muito bem, vamos lá. Vamos rumo à perfeição. Temos agora, logo mais, melhor dizendo, o Grupo Espírito Musical Voz e Caridade vai entoar a música, muito bonita, por sinal, Jesus, Caminho, Verdade e Vida. E gostaríamos que nos explicassem que caminho é esse. Que caminho é esse? Jesus Com as disse, suas considerações finais e uma oração. Jesus disse numa de suas passagens, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por que ele disse isso? Porque foi ele o escolhido por Deus para nos apresentar exatamente Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua grandiosidade, em toda a sua generosidade, em toda a sua grandiosidade espiritual. E ele sim, ele disse que só através dele, porque só verdadeiramente conhecendo Jesus, a gente pode chegar a Deus. É muito bom falar de Jesus. A todos, muito obrigada. Obrigada pelo tema, obrigada à Rádio Guarani, ao Doutrina Espírita, pelo convite para voltar. E é sempre muito bom passar umas horas aqui estudando o Evangelho com vocês. Obrigada a todos, muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Nós é que agradecemos, de coração. Obrigada.